Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar nosso dia juntos, na presença do nosso Deus. Pensando um pouquinho mais hoje sobre a palavra de Deus no livro de Hebreus. Esse livro profundo do Novo Testamento tem um significado enorme em relação ao sentido, ao significado que o sacrifício de Jesus tem. O livro de Hebreus é um livro que pode ser estudado em conjunto com o livro de Levíticos no Antigo Testamento, porque tudo que está escrito em Levíticos tem uma relação com o livro de Hebreus, porque Hebreus está explicando todo o sentido ritualístico que havia no tempo de Moisés em relação aos sacrifícios de animais, de sangue, do sacerdócio, etc. E todos aqueles sacrifícios e todos aqueles rituais levíticos do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Era um simbolismo daquilo que um dia Jesus iria realizar na cruz do Calvário. Hoje eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 9, versículo 24 e em diante. Diz assim a palavra de Deus. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aqui, nesse texto, a gente vê a ligação que existe, mais uma vez, entre os sacrifícios que os sacerdotes faziam anualmente, né, diante de Deus, no tabernáculo, e a ligação que tem isso com Cristo, com aquilo que Jesus realizou. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue na presença de Deus para apresentar em favor do povo de Israel, por todo o povo, por toda a nação de Israel, para que Deus não manifestasse ira contra aquela nação. O sangue era uma maneira de Deus aceitar perante ele uma forma de purificação de pecados temporária. Então era temporária porque todos os anos tinha que se repetir o mesmo ritual. E nesse texto, o autor de Hebreus está dizendo que com Cristo não foi assim. Porque Cristo primeiro não entrou num santuário feito por mãos humanas, como no caso do tabernáculo do Antigo Testamento. Mas ele entrou de uma vez no santuário eterno, celestial, em nosso favor. Ele diz assim, ele entrou nesse santuário no céu, obviamente quando Jesus morreu e ressuscitou e foi levado novamente na presença de Deus, ele entrou de uma vez por todas, eternamente agora, para comparecer diante de Deus por nós, para fazer intercessão por nós. O verdadeiro intercessor da humanidade é Jesus, não é Maria, como alguns querem, né? Então, Jesus está eternamente intercedendo pela humanidade, especialmente por aqueles que creem na palavra de Deus. E ele diz assim em seguida, nem mesmo para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Da mesma forma, Jesus não se apresentou todos os anos por nós, diante de Deus. Ele entrou não com sangue alheio, ou seja, com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Ele entrou de uma vez por todas na presença de Deus,
se oferecendo de uma vez por todas, por toda a humanidade, não mais por Israel apenas, pela nação de Israel, mas por todos os seres humanos, na presença de Deus. Que maravilha! Versículo 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Se Jesus, se o sacrifício dele não fosse eficaz de uma vez por todas, ele teria que ficar morrendo todo ano em favor da humanidade. Mas vocês vão ver aqui que o sacrifício de Jesus é tão perfeito, é tão maravilhoso, é tão ideal na mente de Deus, que ele foi feito uma vez por todas, para sempre na presença de Deus. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez só, Jesus se apresentou de uma vez por todas para aniquilar o pecado. Essa palavra aniquilar é muito profunda, significa destruir completamente a ideia de pecado da presença de Deus. Isso é tão profundo que pouca gente tem essa revelação, essa absorção perfeita da ideia de Deus nesse texto. Porque o aniquilamento do pecado na vida de um remido é tão grande na mente de Deus que Deus não olha aqueles que estão em Cristo como pecadores. Deus nos olha como santos por causa do sangue de Jesus Cristo. O pecado foi aniquilado na presença de Deus. Quando nós pecamos, nós devemos ir ao Pai e confessar os nossos pecados como forma de reconhecimento de que a gente está se ajustando a algo que já é. A nossa confissão de pecados não apaga o pecado de nossas vidas por conta da confissão. Porque o pecado já está aniquilado, já está destruído. Jesus já acabou com o pecado na cruz do Calvário, de uma vez por todas. A nossa confissão de pecados é um ajuste da nossa vida terrena a essa realidade eterna que nós já temos em Jesus Cristo. É necessário confessar pecados? Nesse sentido é. Apenas como uma forma de ajuste psicológico e emocional da nossa mente àquilo que somos em Jesus Cristo e àquilo que Jesus é para nós. É uma forma que nos cura, que nos liberta, que nos traz a presença de Deus. Mas a confissão em si mesmo não produz nada em nós, porque o que produz em nós é o que já está produzido eternamente em Cristo Jesus. Ele aniquilou para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, diz a palavra de Deus. Então, queridos, a igreja precisa perder essa mania de ritualismos e de exterioridades e de coisas que realmente não tem nada a ver com essa coisa gloriosa do sacrifício de Jesus. Jesus já aniquilou o pecado de uma vez por todas. E no versículo 27 diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. A palavra de Deus diz que assim como Jesus morreu uma vez só, todos nós também vamos morrer uma vez só. Okay? Quando se fala aqui de juízo, não está te falando de juízo que virá sobre aquele que crê em Jesus Cristo. Juízo significa o julgamento final que Deus fará. Mas aqueles que estão em Cristo estão livres de juízo, livres de condenação. Amém? Assim também Cristo aparecerá sem pecado. Isso significa que a primeira vez que Jesus morreu, ele foi feito pecado por nós. Ele não era pecador, mas a palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas agora, a segunda vez que ele vai aparecer, diz a palavra de Deus, ele aparece sem nenhum pecado da humanidade sobre ele. Ele aparece na glória que ele tem de eternidade, na glória divina que Jesus tem. Aleluia! Esse texto de Hebreus é tão profundo que a gente poderia ficar falando aqui horas e horas e horas.
Mas o que eu quero que você entenda hoje é o seguinte: Jesus aniquilou o teu pecado do passado, do presente e do futuro, para que você não se assimile com o pecado, para que você não fique constantemente se olhando pelas lentes da fraqueza, da inutilidade, da indignidade. Você precisa se apresentar diante do Pai com ousadia. Amém? Que você vai ver no versículo seguinte, né? Que nós devemos entrar com ousadia no santuário, né? Isso significa oração, né? Ousadia na oração. Senhor, graças te dou, porque o Senhor me fez santo, aleluia. Eu não sou pecador. Cada vez que você pensa nisso, que você não é pecador, você peca menos. Os irmãos estão entendendo isso. As pessoas têm dificuldade com esses textos, porque elas falam assim: como é que eu vou dizer que eu não sou pecador se eu peco? Não. Você só peca porque você se assimila como pecador. Se essa crença de que você é santo e justo entrar de verdade no teu espírito, na tua alma, todos esses atos, essas coisas comuns que trazem as pessoas aos maus hábitos, aos vícios, elas vão assumindo e desaparecendo da nossa vida. Nós ficaremos realmente cada vez mais parecidos com o que nós somos em espírito. Portanto, não tenha medo de dizer com ousadia: Senhor, graças te dou, porque o Senhor me fez santo. Aleluia, eu sou filho amado de Deus Pai. Eu sou divino. Diga, eu sou divino, com a natureza divina em mim. Eu tenho a natureza de Cristo em mim. No meu espírito, eu sou santo, eu sou lavado, eu sou remido. Obrigado, Pai. Eu posso ter poder aqui na terra, poder do Espírito Santo, para viver uma nova vida nessa realidade santa e maravilhosa do reino de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por isso, porque essa é uma verdade, não é uma mentira. A tua palavra está dizendo que todos os remidos têm diante do Senhor a entrada e acesso com confiança, porque o Senhor Jesus já entrou por nós na tua presença para nos levar ao Senhor com alegria, com confiança de que nós somos um povo santo, nós somos um povo agradável. Não somente isso, mas nós fomos feitos filhos. Antigamente nós éramos apenas criaturas divinas, de Deus, mas agora nós somos filhos amados. Nós recebemos o espírito da adoção de filhos para que possamos ser íntimos do Senhor. Abre os olhos do entendimento de todos aqueles que veem esse vídeo hoje, para que eles possam se enxergar à luz dessa perfeição de Jesus que está sobre a vida deles. Pai, que esse dia seja vivido nessa perspectiva da certeza da salvação eterna, não dessa salvação capenga, claudicante. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ver a eternidade da salvação, que eles possam ver, Senhor, a certeza, a segurança eterna das suas vidas diante do Senhor, e que eles possam dar glória ao Senhor, porque o Senhor aniquilou o pecado de uma vez por todas, para que a gente não viva com essa sensação horrorosa de culpa e de miséria que o diabo tenta trazer constantemente sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que tomemos posse da nossa vocação hoje, de que nós somos teus filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros do reino de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém, queridos? Passe esses vídeos adiante e permita que outras pessoas também possam escutar um pouco da verdade da palavra do Senhor. Amém? Que o seu dia de sexta-feira seja abençoado e que a gente esteja aqui juntos amanhã, em nome de Jesus. Amém.